tá? Então, isso daí é uma estratégia que eu vou mostrar para você aqui, estruturada de remuneração e ou de produção acadêmica, tá? Isso quer dizer que você tem uma oportunidade agora, uma oportunidade de desenvolver sua produção acadêmica e de empreender. Ao mesmo tempo, não, você precisa ter isso claro na cabeça antes de escrever e publicar o seu e-book. Você precisa ter essa decisão prévia. Anota isso. Antes de eu publicar, antes de eu escrever e publicar o meu e-book, eu preciso decidir se eu vou destiná-lo para produção acadêmica, para o empreendedorismo ou para ambos, porque isso determina o e-book que você fará. Tá claro? Então você não pode adotar a estratégia que você vai ver aqui sem você previamente decidir sobre isso. Ou produção, ou empreendedorismo, ou os dois. Nem tudo que você usa no empreendedorismo você pode colocar no seu currículo. Nem tudo que você usa para o seu currículo você vai empreender. Você vai ver, inclusive, claramente isso aqui. Então, vamos falar do primeiro cenário, o e-book que você vai usar para produção acadêmica. O e-book que você vai focar aí na produção, para currículo, ok? Para que vai poder entrar lá na sua linha de currículo. E depois a gente fala do empreendedorismo. O que é isso? Rema aqui comigo. Possibilidade de criar e-books que podem compor o seu currículo. Bota lá, linha nova no currículo, ok? O que você precisa fazer? Né? Você precisa ter uma editora. Você precisa ter uma editora. Essa editora pode ser uma editora comercial de terceiros ou pode ser uma editora comercial própria. Como assim? O que é uma editora comercial de terceiros? É uma editora que você não é o dono. Então, você entra no Academos, você vai poder publicar todos os seus livros na Pembroke Collins, que é a minha editora americana. Você vai poder publicar em livro impresso. A Pembroke é impresso. Eu sou o cara do impresso. Foi mal aí quem só gosta do virtual. Mas eu sou apaixonado pelo impresso. Então, a minha editora não abre mão. 100% dos livros publicados impresso e em e-book. Tá? Então, você tem as duas modalidades para o seu livro dentro da Pembroke. Mas observa, a editora é sua? Não. Isso é uma editora comercial de terceiro, do Felipe. Isso é uma possibilidade, tá? Geralmente as pessoas preferem publicar em editoras comerciais de terceiros quando a editora já tem uma reputação, né? A Pembroke, você nunca vai ver ela mandando um e-mail. Ó, publique aqui, compre 1.000 exemplares e publique aqui. Ou então mandando esses e-mails estranhos que a gente recebe. Olha só, autor, eu vi o seu artigo publicado no congresso do não sei o quê. Publique conosco, né? É só pagar 3.000 reais. Então, você nunca vai ver isso, tá? A editora comercial de terceiro ela tem que ter reputação. E aí hoje eu vejo que muita gente comete esse erro de entrar em editoras que não têm reputação. Porque os e-mails que vocês recebem são os e-mails que eu recebo. E são os e-mails que a banca do teu concurso público para professor também recebe. Aí alguém poderia dizer: Ah, Felipe, mas eu publiquei na editora Sbrubbles, que me mandou um e-mail, e o livro tem SBN. Então, assim, vai contar para o meu concurso, porque o livro tem SBN, vai contar. Vai contar, eu não tenho dúvida de que vai contar. Só que você tem no seu currículo uma editora predatória. Inclusive, no Academy temos workshop de revistas e editoras predatórias. Se você tem uma editora predatória no currículo, por mais que objetivamente conte, tanto eu quanto a banca recebe os mesmos mecanismos de predatoriedade que você. Lá na prova de aula, lá na entrevista, lá na defesa de memorial, todos aqueles pontos que você ganhou, você perde 10 vezes mais.
Então, é ilusório achar que você vai ficar incólume, né? Entrando numa editora predatória, porque isso conta para o currículo. Conta na parte objetiva. Na parte subjetiva, você perde muito. Mas perde muito. Você, às vezes, nem vai para a prova de aula. Te eliminam em alguma análise curricular, alguma coisa antes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Na escolha dessa editora comercial de terceiro, sabe? Porque é o teu nome que está em jogo. A editora bota o dinheiro na mão e vai embora, vida que segue. Quem está com o nome sujo é você, ou eu, né? Mas eu não vou aceitar isso. Eu jamais colocaria meu nome numa editora assim. Ou você cria a sua própria editora. Felipe, eu posso criar a minha própria editora? Pode. Aí você vai construir a reputação dessa editora, tá? E você vai publicar os seus livros. Mas você pode criar a sua editora e, né, publicar o seu livro sem reputação mesmo, tá? Só que com a reputação ajuda, porque as pessoas vão começar também a procurar a sua editora, né? Então a Pembroke, eu criei nos Estados Unidos, né? E aí dentro dos Estados Unidos, empresas americanas podem criar editoras. Você pode criar no Brasil, você pode criar na Argentina, você pode criar onde você estiver, tá? Então assim, editora comercial própria, você funda a sua editora. Tem formas de você fazer isso, tem formas de você estruturar essa reputação. A gente, numa análise do Academos, a gente pode desenhar toda a estratégia para sua editora, seja você abrindo no Brasil, seja abrindo em qualquer outro lugar, tá? É muito importante você também ter o ISBN, tá? Não adianta criar uma editora se você não consegue emitir ISBN. Não adianta criar uma editora se você não consegue emitir ISBN. Aliás, tem gente e tem editoras que eu já vi que, para economizar, elas pagam um ISBN. E vocês sabem que cada livro tem um ISBN diferente. Elas pagam um e elas usam um ISBN para todos os livros que elas publicam. São editoras, aí já não é nem só de baixa reputação, são criminosas. São criminosas, porque elas estão praticando ali um ilícito, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com a questão do ISBN. Tem que bater se o ISBN que você recebeu no seu livro, numa editora de terceiros, de fato funciona, tá? Se de fato esse ISBN existe. A editora que se preza tem ficha catalográfica. Ficha catalográfica geralmente aparece na terceira página, que é lá, né, a citação, são os números de identificação do livro, são as palavras de identificação do livro, ficha catalográfica. E, ó, tecnicamente, uma ficha catalográfica deve ser feita por uma pessoa formada em biblioteconomia. E aí tem editoras que fazem a ficha catalográfica sem uma bibliotecária. Inclusive, a bibliotecária deve assinar a ficha catalográfica. A bibliotecária deve assinar a sua ficha catalográfica. Tem lá o número de inscrição da bibliotecária no conselho lá de biblioteconomia. Se não tem isso, é estranho. Porque o que acontece? Ao invés de pagar a bibliotecária para fazer a ficha, vai lá a pessoa e cria a ficha de qualquer jeito. E aí atrapalha a sua reputação. E tem que ter revisão, né? Tem que ter revisão, que é a parte mais cara de um livro, né, geralmente. A revisão. Então, isso tudo a gente precisa ter ciência. Gente, caminho fácil para publicação, esqueminha, só te queima. Só te queima. É você quem paga a conta, não é a editora fraudulenta, criminosa ou simplesmente de reputação duvidosa. É você quem paga a conta. Então, estou aqui como seu mentor, assim, me desculpem até estar de uma maneira mais enfática, né? Mas é porque eu desejo o bem de todo mundo aqui. E eu
não recomendo que você coloque seu nome em locais que você não colocaria o seu nome se você soubesse dos efeitos que isso acontece, que isso gera. E aí, como que você vende esse livro? Ó, seja ele um livro comercial de terceiro ou um comercial próprio. Nesse caso, quem vai vender é a própria editora em que ele foi publicado. Ou é uma editora de terceiro ou uma editora própria. Essa editora pode colocar o livro na Amazon. E aí vamos fazer uma distinção agora, gente. Uma coisa é a Amazon, editora Amazon. Ou seja, a Amazon, ela confere o ISBN, ela publica o livro. Outra coisa é a livraria Amazon. Ela vende o livro. Pega uma editora aí uma livraria famosa na sua cidade. Sei lá, Livraria Cultura, né? Vocês conhecem a Livraria Cultura? Nos Estados Unidos, uma muito famosa é Barnes Noble. Livraria Cultura, Livraria Saraiva, tá? A Livraria Saraiva publicou todos os livros que estão vendendo na Livraria Saraiva? Não. Ela publica livro de um monte de editora. Agora, a Livraria Saraiva também vende livros da editora Saraiva? Sim. Então, é muito importante aqui que você entenda que quando eu falo como vender na Amazon, é como livraria Amazon. E te digo mais, é a maior livraria do mundo. A Pembroke Collins usa a Amazon como livraria, porque é a maior do mundo. Como é que eu não vou estar na Amazon? Ela tem um alcance mundial, exceto em países que democraticamente são falidos, né? Mas em países que têm uma democracia minimamente funcionando, a Amazon entrega, a Amazon funciona, né? Então, ela é uma livraria que tem um alcance praticamente no mundo inteiro. E aí, a Amazon tem 3 formas de vender o seu livro. Primeira forma, o Kindle. É o e-book clássico. A pessoa paga lá R$ 20 e acessa o seu e-book. E onde que ela lê o e-book? No Kindle, que é um e-reader, né? Aliás, estava com o meu Kindle aqui, não estou mais. Mas é um e-reader que você usa. Hoje o Kindle, você não precisa comprar o aparelho Kindle, você pode assinar, você pode instalar o aplicativo do Kindle no seu celular e no seu tablet e você tem o mesmo acesso. Outro é o Kindle Unlimited. Sabe a Netflix? A Netflix você tem lá uma assinatura de filmes, né? Então você assina a Netflix e você tem lá 1 bilhão de filmes para você assistir. O que é o Kindle Unlimited? É uma assinatura de livros. Quem paga o Kindle Unlimited pode ler um monte de livro. Você decide se você quer entrar no Kindle Unlimited ou não, tá? Mas eu recomendo você entrar. Por quê? Ah, Felipe, mas poxa, para que eu vou entrar se é uma assinatura de livros? Então a pessoa já acessa o meu livro, digamos assim, de graça. Quem recebeu o dinheiro é a Amazon. Mas o Kindle Unlimited, ele te paga por página por página lida, desculpa. Eu acho até um modelo de remuneração bem interessante. Página lida. Então, se você tem um livro de 100 páginas e a pessoa leu as 100, pô, talvez esse livro seja bom, né? E a Amazon te dá um bônus por isso, ela te paga mais, porque a pessoa leu mais. Então, Kindle Unlimited é muito interessante e é uma fonte de remuneração legal para a editora. Já que a gente está falando de produção acadêmica, lembra? Produção acadêmica. E terceiro é o impresso. A Amazon imprime e entrega no mundo inteiro. Só que ela imprime nos Estados Unidos. Lembra que tem os custos de envio para o mundo inteiro, tá? Então, essa é a primeira maneira. Nada impede você também ter um site da sua editora, tá? Eu até deixei de colocar aqui, mas vamos colocar aqui como item o site da editora. Ao invés dela usar a livraria Amazon, ela usa o seu próprio site, ou pode usar os dois. Então anota aí esse item site que ficou faltando. Você pode fazer eventos de lançamento. No Academos, a gente tem muitos eventos de lançamento. E a galera geralmente aproveita as redes sociais do CAE de Juiz e do CAEDuca para fazer esse evento de lançamento. A gente teve há mais ou menos um mês o livro da Alessandra,
que a gente lançou num evento especial dentro do Caeduca, tem um alcance grande, né? Só a base do Caeduca aí são milhares de pessoas. A Eliane vai fazer agora no próximo Caeduca também o seu lançamento, tá aqui conosco, maravilhosa. Então, assim, eventos de lançamento ajudam na venda. E a própria rede social, né? Então, quando você coloca o seu livro nas redes sociais, a gente também divulga na Pembroke, mas as editoras fazem essas divulgações, isso é interessante. Quando você tem uma editora que tem canais de divulgação, isso tende a aumentar a capilaridade do livro, né? A Pembroke tem os eventos, tem rede social, tem, né, o próprio Academy, tem várias coisas que ajudam nisso. Então, essa é a maneira de você dar capilaridade. Tem o site da Pembroke, né? Agora, quais são os riscos e benefícios disso? Risco. Risco de não pontuar numa situação específica. Tipo assim, por isso que o ideal é você já criar a editora. A sua editora tem que ser grande antes de ser grande. Tudo, ó, gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida acadêmica, e eu carinhosamente falo para vocês: comece grande sem ser grande. Comece grande sem ser grande. Então, tipo assim, tem critérios para uma editora ser top. Cumpra os critérios no primeiro dia. E não, não, quando ficar maior, quando as coisas funcionarem, no primeiro dia. Então, às vezes a pessoa cria uma comercial própria, tá? Mas ela não cria um conselho editorial. Um conselho editorial de fato, que funciona, que analisa livro, que faz parecer. Às vezes ela nem cria, quando cria é de mentirinha. Se você não tem um conselho editorial na sua editora, e às vezes, dependendo do edital, até um edital de fomento de livros, né, diz lá, ó, conselho editorial com diversidade regional e diversidade institucional. Se a tua editora nem tem conselho editorial, porque você começou pequeno e você, vou decidir depois, já era. Você não consegue sequer participar desse edital específico de fomento de um livro. Agora, outra situação, a editora que não tem ISBN. Aí você publica numa editora que não tem ISBN. Dificilmente vai pontuar num concurso público para professor numa universidade. Então, de que adianta? Qual é o risco, então, de não pontuar numa situação específica? E quanto mais você sabe avaliar uma editora, né, aí seria uma outra palestra, que daria muito trabalho de falar aqui, mas quanto mais você consegue avaliar uma editora de terceiros, ou você consegue estruturar a sua editora de um jeito profissional, e não precisa gastar dinheiro para usar estrutura de jeito profissional, não. Você precisa ter estratégia. Melhores serão as situações que você vai conseguir pontuar. E o benefício é o de ampliar sua produção sem os custos do impresso. Você pode publicar livros como e-books, tá? Usando o Amazon. Inclusive, a Amazon imprime. Você não tem nem estoque na sua casa, tá? Não entre nessa jogada de editoras que te cobram 1.000 exemplares, gente. Isso é um modelo de negócio, além de ser queimação, é um modelo de negócio que, assim, só pega os desavisados. Quem está no camp não cai nessa. Quem está no camp não cai nessa. Você não precisa pagar 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, tá? Assim, é um modelo que é só para você gastar dinheiro. Porque hoje a própria Amazon imprime. Mas eu não quero que imprime. Então não imprime, bota só no Kindle. Não quero nem no Kindle Unlimited, bota só no Kindle. Seja você uma editora comercial de terceiros ou a sua própria editora, tá? Então isso é um grande benefício. Você elimina o custo do impresso, se você quiser. Seja porque você não vai ficar com 1.000 livros estocados em casa, esperando uma boa alma comprar, seja porque você não vai ficar refém, né, de editoras que às vezes somem, seja porque você não vai ter investimento inicial com seus próprios livros, substantivo, né? A gente sabe que se você imprimir um livro numa gráfica, né? A Pembroke tem gráfica, né? Tem gráfica no Brasil. Então a gente é muito mais barato. Mas se você imprimir um livro numa gráfica, você vai gastar uma dinheirama.
muito dinheiro. E as gráficas trabalham por volume também. Então, é muito melhor você, se fizer sentido, não trabalhar com impresso, tá? Esse é um exemplo de livro meu, livro Marketing Jurídico. É um livro que eu publiquei em 2012, né? E até hoje eu sou chamado para falar algumas coisas de marketing jurídico, né? Olha como é que é a vida. Não é por mérito meu, não, é internet, né? Internet. E esse livro daí é um livro que foi publicado pela Elsevier, né? Que é uma editora muito famosa no mundo. E hoje a maior parte das vendas desse livro vem da própria Amazon, tá? Vem da própria Amazon. Para Elsevier, tá? Não é para o Felipe, não. Ganha um percentual pequenininho das vendas. Mas vem para o Elsevier aí, eles venderam na Amazon. Então você vê uma editora gigante, mundial, talvez seja number one em publicação de periódicos científicos, e ela usa a Amazon. Tá vendo, gente? Olha só. Como o quê? Como livraria, tá? Tá claro até aí, gente, a parte de produção acadêmica, e aí os senões e as coisas? Bota aí no chat, porque agora a gente vai para a parte de empreendedorismo acadêmico. Tá? A gente vai conversar agora sobre ganhar dinheiro. Então, desliga o botãozinho da pontuação agora. Desliga o botãozinho do concurso público. Desliga o botãozinho de colocar no currículo. Agora eu vou te mostrar o outro lado, ganhar dinheiro. Ah, posso compatibilizar as duas coisas? Pode, mas eu quero que você foque agora somente em ganhar dinheiro. Eu acho que não vai ser um problema, né? Foca somente em ganhar dinheiro agora, tá? O que é isso? É a possibilidade de criar e-books que geram remuneração. Só isso. Se quiser encaixar com produção, você tem que observar todas as minhas instruções de produção que eu falei até agora. O que você precisa fazer? Primeiro, você tem que ter uma editora. Não é uma livraria, é uma editora. Pode ser Amazon ou pode ser própria. Amazon não tenho nenhuma editora. Como é que eu faço? Dá para publicar sem editora se você for trabalhar com PDF. Se você for trabalhar com e-reader, vai ter que ter editora. Você pode publicar na Amazon, né? Eu ensino isso no workshop Livro Best-Seller, ou você pode publicar na sua própria editora, tá? Recomendo que tire SBN se você vai usar como e-reader. Se você só vai colocar como PDF, não precisa. Recomendo que tenha ficha catalográfica se você vai usar como e-reader. Se você vai usar como PDF, não precisa. E recomendo que você tenha uma revisão em todos os casos, tá? Especialmente se você não se garante no idioma. E eu estou falando de idioma, não é dizendo aqui que as pessoas não sabem português, não. Mas nem todo mundo tem o método em 10, né? E aí o que acontece é que a pessoa revisa 300 mil vezes o texto. O problema de revisar 300 mil vezes o texto é que você perde a sua capacidade de ver os problemas do texto. E aí você vicia a sua leitura. É aí que você chega e manda um texto para uma revista que você revisou 300 mil vezes e ele tem um erro de português. Aí você olha e fala assim, cara, como é que eu deixei isso passar? Eu revisei 300 mil vezes. Pois é por causa disso. Então, você precisa estar ligado nisso. Eu sugiro revisão, mas é um custo. Então, eu entendo que nem todo mundo está afim de pagar esse custo, né? E beleza. Então, tenha 50 vezes mais cautela na sua revisão, que você vai fazer sozinho. Se você publicar na Pembroke, vai ter revisão da Pembroke. E como vender? Aí temos diferença. Você pode vender da mesma forma que a produção acadêmica, né? Seja com a sua editora ou não, mas com Kindle, Kindle Unlimited e impresso, tá? Essa é a primeira situação. É a mesma lógica da, da produção acadêmica. Segunda forma, você pode vender nos locais de venda de infoprodutos. Por exemplo, Eduz,
Hotmart, tem mais outras aí que criaram, agora tem um monte, né? Heroes Park, Kiwify, aliás, adoro esse nome, Kiwify, né? Então, você pode vender aí nesses locais. Você não precisa colocar na Amazon. Você não precisa publicar como impresso na sua editora. Você pode vender nesses locais. Quem aqui já comprou e-books meus na Eduz? Talvez alguns aqui já tenham comprado e-books, materiais meus na Eduz. Guia definitivo de projeto de pesquisa, checklist de artigos científicos, checklist de apresentação em congresso, 55 prompts de chat GPT para acadêmicos. E aí? Aí, ó, Laís comprou, olha que legal. Né? E você provavelmente não comprou na Amazon, você comprou na Eduz. É muito fácil você cadastrar na Eduz. Inclusive, dentro do Academy, a gente não só cria o e-book juntos, mas eu posso você compartilha a tela, eu vou te guiando para você cadastrar o e-book na Eduz até a venda, tá? Ó, a Lúcia também. Você pode fazer evento de lançamento, né? Já que você está falando de empreendedorismo acadêmico, eu tenho uma estratégia de lançamento de e-book para empreendedorismo acadêmico. Basicamente, eu chamo de efeito W. W tem 3 picos, né? A letra W tem 3 picos. Então, eu ensino a estratégia para você ter 3 picos de venda. Surreal. Porque você gera resultado financeiro com os Ws, né? Que eu te ensino. E a gente desenha o W junto, tá? Porque seria outra palestra aqui para eu ficar ensinando sobre o efeito W. E redes sociais. Você também divulga nas suas redes sociais. Você pode divulgar, inclusive, em grupos de WhatsApp, se você quiser, se você tiver grupos de Telegram, comunidades de Facebook. São vários locais aí que você pode divulgar o seu e-book, tá? Então, observa que do ponto de vista de empreendedorismo acadêmico, se você quer ir reader, você tem mais quesitos para cumprir. Mas se você quiser simplesmente vender PDFs, os seus quesitos diminuem muito. Muito, 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 muito. Basicamente, você cria o PDF, coloca na Eduz e começa a vender. Tá? Mesmo sem editora, sem ISBN. Porque a lógica é empreendedorismo acadêmico. Agora, Felipe, eu já tenho editora, já tenho ISBN, tenho ficha catalográfica, tem revisão, ele é um livro. Então, eu vou poder usar como produção acadêmica? Provavelmente sim. Aí é quando você cumpre os 2 critérios. Ok? Risco de você usar essa estratégia de empreendedorismo. Pirataria. Aliás, eu sou tão pirateado que eu sou pirateado não só, galera, às vezes colocar coisas em sites fraudulentos, né? Eu peço para o meu advogado notificar o site, eles tiram, mas eu sou pirateado por concorrentes. Cara, tem concorrente que pega os meus livros e faz carrossel no Instagram com trechos do livro. Assim, é muito trash o negócio. É muito trash. Sou pirateado, às vezes, por concorrentes que pegam o meu livro e criam um curso. Mas é aquilo, né? Pirata é pirata, né, gente? A cópia nunca vai ser igual ao original, sabe? Então, e às vezes cobra mais caro, tá? Tem uma aí na internet que tem um curso de revisão de literatura que é cópia exata das minhas aulas e dos meus materiais sobre revisão de literatura. Só que pior, né? Porque a pessoa copia, mas não copia o exemplo, não copia as estratégias, não copia o banco de dados de 800 análises e consultorias que eu tenho só no Academy. Ela não tem o lastro, ela copia o conteúdo. Ela não sabe o lastro que tem por trás e aí ensina mal e coloca os outros em risco. Então, a estratégia do e-book empreendedorismo, você pode ser pirateado, tá? Faz parte do jogo. Para isso que eu coloco lá umas notificações extrajudiciais de vez em quando para a pessoa tomar um susto e tirar do ar, né? Aliás, olha só que louco. Tem gente que fala em lives, em carrosséis, em posts, que fala mal de plágio. Diz para não plagiar, mas plagia até meus exemplos. Olha que louco como é que é o mundo acadêmico do empreendedorismo por aí. Mas é o que eu digo. Vai no pirata, se você tem original,
Então, você vai ser pirateado. Quanto maior a sua projeção, quanto maior o seu impacto dentro do mercado, maiores são as piratarias. Vocês vão ver coisas que eu estou falando no Camp hoje e ontem, daqui a um mês vocês vão ver sendo replicados pelos perfis que tem por aí, que são mera cópia. Vocês vão ver, igualzinho que eu estou falando aqui. Por quê? Compram o acesso ao Camp para aprender e replicar depois. Compram os meus cursos para aprender e replicar depois. Então, você vai ser pirateado. Eu sou pirateado. Ah, fica triste? Não. Eu fico triste por quem cai no pirata, né? Quem cai no campo da sereia. Tem gente que, ao invés de comprar Coca-Cola, compra Dolly, né? Benefício é renda extra ou até mesmo de tornar-se principal. Esse é o benefício. Felipe, é aquilo, né? A gente pode olhar, tem aquele ditado, né? Vamos embora. Agora, campo e carreira acadêmica. Virou argumento motivacional. Tem o copo meio cheio e meio vazio, né? O meio vazio é o risco de pirataria. Eu prefiro olhar o meio cheio. Benefício é renda extra. E até mesmo tornar-se principal. Hoje, por exemplo, vou sair 3 dias, né? Agora no final de julho. Vou para Cancún, tirar as férias lá com a Digníssima. Aí, beleza, a minha empresa vai continuar rodando. E qual é a principal estratégia que eu vou adotar em Cancún? Meus PDFs, né? All inclusive, vou voltar com uns 5 quilos a mais, né? É guerra. Então, vou voltar. A empresa vai estar super estável. Não vou fazer live, não vou fazer aula, não vou fazer nada que tenha aparição pública. Eu vou usar PDF, eu vou usar essa estratégia. Tá? E vocês vão ver aí, cuidar para não comprar. Um exemplo dessa estratégia de empreendedorismo que eu fiz mais full, né, mais completa, ou seja, que envolve editora, CMN, ficha, revisão, tudo isso, é esse meu livro, que virou um livro best-seller. Segredos Acadêmicos Produtivos, os mitos podem te impedir de decolar sua produção acadêmica e como superá-los, tá? E aí vai ter lá esse livro, que é um livro que eu escrevi, não usei IA, tá? Eu vou mostrar depois o que eu faço com IA, mas esse é um livro que eu queria muito escrever, porque é um livro de mentalidade de produção acadêmica, e ele virou um livro best-seller, né? E é um livro que eu publiquei na minha editora, Pembroke College, nos Estados Unidos, porém, entretanto, todavia, ele está sendo vendido na Amazon, na livraria Amazon, no site Pembroke College e nos canais de venda parceiros. Tá vendo? Inclusive, eu vendo ele na Eduz e no Hotmart. Tá? Então, olha só as oportunidades. Só que na Eduz e no Hotmart eu vendo só para uma outra situação. Downsell, upsell. Se entrar lá no site, não vai ter. Né? São situações específicas. Tá? Então, Felipe, eu já entendi a parte de produção acadêmica e já entendi a parte de empreendedorismo acadêmico. Quais são as grandes decisões, então, que eu tenho que tomar? Vamos embora. As grandes decisões que eu tenho que tomar. Primeiro, qual o tema do livro? Se você vai para produção acadêmica, ele tem que ser um livro coerente com o seu planejamento de carreira. Planejamento de carreira? Responde para você, não precisa colocar no chat, não. Né? O primeiro Academy Day que você recebe, tem lá a sequência, né? O primeiro é planejamento de carreira. E é muito importante você marcar comigo para eu ver o que você planejou da sua carreira e a gente juntos fazer a versão final. Vocês viram a Débora compartilhando ontem na palestra dela o print das anotações dela do que se tornou o planejamento de carreira? Lindo, né? Então, o tema do livro tem que estar coerente com o seu planejamento de carreira se você quer produção acadêmica. Se você quer empreendedorismo acadêmico, as variáveis são outras. Por exemplo,
você tem que decidir se você quer um livro contextual ou não contextual. E já te adianto, um livro contextual vende mais, tá? Por exemplo, lembra quando surgiu esse negócio da guerra Israel-Hamas? Sei lá, deve ter uns 8 meses, mais ou menos isso, né? Imagina só a quantidade de pessoas que estavam procurando entender mais sobre isso, o conflito de Israel e Hamas. Um monte de gente, não é verdade? Jornalistas, acadêmicos, curiosos. Um monte de gente queria entender mais sobre a guerra Israel-Hamas. Imagina se você lança um livro entendendo a guerra Israel-Hamas. Você não acha que ele venderia mais? Se você lança no turbilhão? Sim, é um tema contextual. Tema contextual, tá? Então, o contexto vende. Então, você pode também pensar assim, eu quero um tema de interesse geral ou de interesse específico? Por exemplo, esse meu livro, Segredos Acadêmicos Produtivos, é de um interesse mais amplo. Aqui é de graduando a doutor pode consumir esse livro. Ele é um interesse geral. Já esse meu livro aqui, ó, Marketing Jurídico, é um interesse específico. É quem quer fazer marketing para advogado. Tá vendo? É específico. Então, uma outra decisão que você precisa tomar é: eu vou abrir o leque de pessoas que vão ter interesse nesse livro ou vou reduzir o leque de pessoas que vão ter interesse nesse livro? E não tem problema ser específico, tá? Aliás, aqui é meio a meio. Você tem livros gerais que vendem muito, tem livros específicos que vendem muito. Tá? Diferente do contextual. O contextual vende mais. Beleza? Então, essa é uma decisão importante. Qual é o tema do livro? Uma outra decisão importante. Eu vou usar a inteligência artificial para escrever o livro? Agora é que a galera vai pirar. E aí? Se você chegar e usar como produção acadêmica, você vai usar apenas como assistente. O que é um assistente? Gerar insights, gerar ideias, ajudar com visões, com perspectivas, com novos ângulos sobre o assunto, estruturações. Você não vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Se você quer usar para produção acadêmica, não é o momento de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Felipe, mas eu já te vi falando que você defende isso. Eu defendo que possa ser Ctrl+C, Ctrl+V. Eu defendo isso. Porque o prompt é gerado por um humano. E o resultado é diferente para cada humano, a depender do prompt que ele gera e como que ele alimenta o chat. Porém, entretanto, todavia, eu sou minoria. E eu não posso chegar para você e falar só porque eu acho isso que você deve fazer isso, porque eu acho. Isso é coisa dos acadêmicos que a gente vê por aí, né? Que interpreta a sua opinião como sinônimo de verdade. Infelizmente, a universidade está cheia disso. Eu acho, então é verdade. Não. Então, eu sou minoria nisso. Hoje eu não te recomendo fazer isso. Eu espero que no próximo camp, ano que vem, eu te diga diferente. Mas hoje eu ainda sou minoria. Então, use a inteligência artificial como meio para você ter insights, ideias, estratégias. Né? Entra no clube da inteligência artificial. Se você estiver na Academy, você já tem acesso ao clube, né? E vai por ali. Ok? Não usa para fazer Ctrl+C, Ctrl+V hoje. Agora, se você quer empreendedorismo acadêmico, pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, ou pode ser a versão inicial que você só revisa e publica. Se você quer para empreendedorismo acadêmico, pode ser como assistente, desculpa, ou seja, só as ideias iniciais, né? Só visões, ângulos, sugestões, né? Ou pode ser a versão inicial, em que você pega a versão inicial que ela gerou, revisa e publica. É importante revisar, né, gente? Tu não vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V sem nem dar uma olhada, né? Aí é demais também. Mas observa que você está usando o texto 95%. Os outros 5% são da sua revisão. Você pode usar isso no empreendedorismo acadêmico? Pode. Pode.
E você pode usar isso na Amazon. Eu digo, editora Amazon? Pode. E você pode usar isso na livraria Amazon? Pode. Eu não estou falando com achismo, não. A Amazon te permite isso. A Amazon oficialmente permite que você publique na sua plataforma, né? Amazon Kindle, Kindle Unlimited e impresso, livros gerados por inteligência artificial. Ctrl C, Ctrl V. Você só tem que informar. Quando você sobe o livro, vem assim: esse livro foi gerado por inteligência artificial em totum ou foi só para ter ideia? Aí você bota lá. A Amazon permite, ok? Então você pode criar um business de livros em que você não aparece, em que você não coloca no seu currículo, mas que você usa a Amazon como marketplace, como uma livraria. E você pode fazer isso em português, em inglês, espanhol, seja lá o que for. Né? Ela vende em todos os idiomas. Então, pegando isso, gente, já sentiram onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é, digamos assim, num contexto conservador. Eu só uso para produção acadêmica, com editora própria de terceiro, ISBN, conselho, revisão. Eu escrevi 100% livro sem IA. E qual é o outro oposto? Eu pego, subo um livro que eu gerei 100% com IA, que eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, publico na Amazon, eu não preciso nem assinar o livro. Eu uso um ghostwriter. Eu uso um nome fantasia. Ai, Felipe, pode ter um nome fantasia no livro? Ué, um dos maiores livros de marketing do mundo se chama O Jeito Disney de Encantar Clientes. Quem tem empresa tem que ler. O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse é um dos maiores livros de marketing do mundo. Quem é o autor? Disney. Não é Walt Disney. É Disney, a empresa Disney, a marca Disney. Tá? Então, assim, você pode criar um business de livros sem aparecer, gerados 100% por IA. Agora, você não vai colocar no seu currículo, né, meu filho? Ou uma coisa ou outra coisa. Como diz minha mãe, é uma coisa ou outra coisa e elas não se confundem, né? Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz esse e-book com um dos meus mentorados. E a gente fez isso num dos encontros. Por isso que eu estou falando, cara. Você entra no Academy, eu quero que você retome esse investimento o mais rápido possível. Vamos acompanhar aqui a estratégia, gente? Assim, máxima atenção aqui, tá? A expertise dele é arte-terapia. E ele queria, dentro da psicanálise, que é a formação dele, ele queria divulgar mais a arte-terapia. Porque ele queria trazer mais clientes, ele queria construir autoridade nisso, queria ser best-seller nisso. Né? Então, ele queria criar um livro sobre arte-terapia aplicada à psicanálise. Olha só a lógica. Assuma o papel de professor de arte-terapia e me explique-me o que é arte-terapia e como pode contribuir para a psicanálise. Eu estou ensinando o chat. Lembra quando eu falei sobre robôs ontem, que você precisa ensinar o chat? Tá? Então, olha aqui, estou ensinando. Aí, ele me explica. Tá? Vamos assumir que é tudo verdade e que está maravilhoso, tá, gente? Aí eu vou para o passo seguinte. Se eu não me sentir satisfeito com o que ele explica, eu ensino mais. Eu coloco PDF, artigo, coloco o link, coloco um bando de coisa para ele aprender. Mas vamos supor que o que ele está colocando é maravilhoso, tá? Quais são os princípios da arte-terapia? Eu só estou ensinando. Olha, os princípios da arte-terapia. Crie exemplos para cada um dos princípios, à luz da psicanálise. Estou ensinando. Tá vendo? Eu ainda não pedi para ele criar o e-book. Aí é que a gente entra na mágica. Assumindo que eu estou plenamente satisfeito com o conhecimento que ele me demonstrou sobre arte, terapia e psicanálise, agora eu vou para o e-book. Eu só vou para o e-book
Se ele tiver top no aprendizado, ok? Você é capaz de criar uma estrutura de capítulos de um e-book de cerca de 50 páginas sobre aplicações da arte-terapia na psicanálise? E ele vai lá e sugere. Ah, eu não gostei dessa estrutura, tá? Eu não gostei dessa estrutura, eu quero fazer diferente. Você pode pedir para ele fazer do jeito que você quiser. Eu estou colocando aqui, eu estou fazendo Ana Maria Braga, tá? Já está tudo fatiado, o presunto, o queijo, o molho já está temperado. Eu estou fazendo Ana Maria Braga, mas você só vai para a fase seguinte se a fase anterior tiver top, beleza? E ele faz aqui a sugestão da estruturação do e-book, tá? E aí eu vou seguindo. Inclusive, quem é familiarizado com o método em 10 sabe que a IA com 1 em 10, a gente é até obsoleto falar 1 em 10. 1 em 10 agora tem que ser assim, 1 em 10 sem IA, porque com IA é 1 em 5, 1 em 4, 1 em 3, né? É até, pô, fiz 1 em 10 com IA. Ah, tá bom, não. Quais são os principais assuntos e argumentos que devem ser abordados no tópico? Aí eu vou por tópico. Olha isso. Capítulo 1, Introdução à Arte-Terapia e Psicanálise. Tópico 1, Visão geral da arte-terapia e os seus princípios fundamentais. Olha como é que eu vou. Quais são os principais assuntos e argumentos que devem ser abordados no tópico Visão da arte-terapia e seus princípios fundamentais do capítulo 1. Tá vendo, gente? Eu vou cirurgicamente por tópico de cada capítulo. E aí, olha só, depois que ele me diz os assuntos que devem ser abordados no tópico 1 do capítulo 1, eu peço para ele escrever. Escreva como expert em arte, terapia e psicanálise o argumento abaixo. Aí eu vou para ele escrever o argumento. Definição de arte terapia. Explicar o que é arte terapia e sua natureza de forma de terapia expressiva e destacar que a arte terapia utiliza a criação artística como meio de comunicação terapêutica. Tá aí. Olha só como que você faz isso de um jeito profissional. Agora vem aí os copiers da internet, prompts para chat GPT para você criar um e-book. Aí bota lá 3 prompts, aí criou o e-book. Aí o bonito, ao invés de comprar o livro best-seller, ao invés de entrar na Academy, vai lá copiar o prompt, sai o e-book todo ruim, parecendo o ataque do Fluminense, né? É aquilo. Venha onde as coisas saem primeiro. E aí ele escreve o argumento 1, do assunto 1, do tópico 1, do capítulo 1 do meu livro. Tá vendo? O nível? Tá vendo o nível? Reescreva o texto anterior com exemplos. Vamos supor, eu não gostei do que ele escreveu, tá? Eu não gostei do que ele escreveu. Ou então eu gostei, mas faltou exemplo. Aí eu peço para ele reescrever com exemplo. Olha isso. E ele escreve com exemplo. Curiosidade. Vocês já viram alguém explicar chat GPT para vocês assim? Você gera o livro inteiro em, sei lá, 30 minutos. A versão inicial, né, gente? Tem que revisar essa parada aqui, tá? Mas a versão inicial é em 30 minutos. Olha que top. Vamos lá. Assinar ou não a autoria do livro? Depende. Depende. Para produção acadêmica. Sim, se você quer produção acadêmica, você tem que assinar. Agora, não dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V. Já respondi essa pergunta antes. Aí no empreendedorismo acadêmico, aí depende. Você pode assinar, se é para ganhar dinheiro e você não vai colocar no currículo. Você pode não assinar, você pode fazer ghostwriting. Você não precisa nem aparecer. Você pode criar um perfil no Instagram. Livros incríveis de desenvolvimento pessoal. Livros incríveis de relacionamento. Livros incríveis, né? Pega os macronichos. Quais são os macronichos?
né? São os problemas universais das pessoas. Relacionamento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, finança, né? Estou esquecendo de mais um aí. Acho que são esses, né? Os grandes nichos aí que todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar. E você pode fazer uma publicação institucional, né? O livro da sua editora. Saúde, né? Isso aí, saúde no sentido amplo. Física, mental, bio, psico, social. Isso aí. Exemplo da Luciana, que lançou um livro de gestão de projetos educacionais, diretamente na Amazon. No caso dela, ela assinou, mas poderia não assinar. Tá vendo? E isso ela gerou dentro dos aprendizados dela no Academy. Tá vendo? E você precisa decidir se você quer que esse livro seja um best-seller ou não, né? E eu ensino a estratégia de best-seller e ajudo a pessoa a desenhar a estratégia de best-seller para ela, como no encontro eu e a Eliane desenhamos a estratégia de best-seller para ela, para a realidade dela. E foi muito legal que ela lançou o livro. Aí eu falei, Eliane, agora ajuste isso aqui. E quando ela ajustou, né, eu lembro da nossa conversa no WhatsApp, aí entrou. Número 1 em educação, número 2 em escolas e número 3 em turismo. Educação. Você tem noção? Quantos livros tops tem em educação? E ela chegar a ser número 1? Aí você printa, né? Você printa. Best-seller. E a Amazon coloca lá o selinho best-seller. Entendeu? Então, isso daí aumenta a sua autoridade acadêmica. Aquela história. Quantas pessoas você conhece que são best-seller? Eu conheço poucas. Então, quem é best-seller, acaba que isso gera alguma autoridade, né? Então, para a produção acadêmica, você pode usar a estratégia best-seller, mas para o empreendedorismo acadêmico, você também pode usar a estratégia best-seller, tá? E isso tem um valor top. Isso tem um valor interessante. Se vocês entrarem no Instagram Produção Acadêmica, tá lá, primeira linha minha, autor best-seller. Então, vem os haters e fala, Felipe, esse Felipe aqui, cara, mas tô aqui, eu tô best-seller. E não sou eu que digo, é a Amazon que diz. A maior livraria do mundo diz que eu sou um autor best-seller. Vai reclamar com a Amazon. Fala que eu sou chato, que as minhas piadas são sem graça, para a Amazon. Né? Vai falar que é injusto eu ser best-seller para a Amazon. Então, assim, é aquilo, gente. Contra resultados não tem argumentos. Entendeu? É importante a gente cavar certas coisas que os nossos haters ou os nossos críticos, e às vezes o crítico senta do nosso lado dentro da universidade, que ele, meu amigo, dorme com essa daí, dorme com esse barulho, tá? Então, uma coisa que eu sempre vou sugerir para vocês é implementem a estratégia best-seller. Ela é fácil de encaixar em qualquer livro, né? E aí tem uns casos interessantes, ó. Por exemplo, eu tenho um PDF que eu gerei por inteligência artificial, versão inicial, e revisei, que é o Guia Definitivo de Projeto de Pesquisa. Só que eu já fui além, né? Nesse guia, porque se vocês observarem no prompt que eu mostrei para vocês de arte terapia, eu ensino o chat GPT de maneira socrática. Ou seja, eu faço com que ele aprenda por si mesmo. No, Nesse daqui, no Guia Definitivo de Projeto de Pesquisa, eu fiz de uma maneira diferente. Eu subi todos os meus materiais de projeto de pesquisa que eu criei. E eu ensinei o ChatGPT do jeito que o Felipe gosta. E aí eu gerei a versão inicial do jeito que o Felipe gosta. Ele só falou coisa que está nos meus cursos, que está nos meus slides. Ele só falou coisa que é 100% coerente com o que eu ensino de projeto de pesquisa. Tá vendo? Estão sentindo a diferença? Você pode fazer o ensino e o aprendizado do ChatGPT de maneira socrática, ou você pode subir materiais e ele aprende de uma maneira mais cirúrgica. Então, fiz isso, gerei esse guia, versão inicial, revisei, mas a revisão foi tão pequena. Por quê?
Porque ele já fez do meu jeito. Fui eu lá. Se outra pessoa fizer os mesmos prompts que eu fiz, o resultado vai ser diferente. Por quê? Porque não é só o prompt, são os materiais que eu coloquei lá, são dos meus cursos de projeto de pesquisa. Então, esse livro tem singularidade. Por isso que eu defendo que eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Porque esse livro, ele foi feito a partir da minha autoralidade. Mas beleza, eu sou minoria hoje. Então, peguei a versão inicial, revisei e publiquei no Hotmart na Eduz. Tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco quanto que eu ganhei nesse livro, nesse book, até ontem. Esse book, sei lá, tem uns 2, 3 meses, sei lá. Tá? E vocês não veem mais divulgação dele, né? Vocês veem aí que o efeito W funciona. Outro que eu fiz com o próprio ChatGPT, 80 prompts de ChatGPT para acadêmicos. Nesse daqui eu fui mais socrático. E aí, depois que ele estava com o aprendizado top, e não foi complicado ter o aprendizado top, porque afinal é 80 prompts de ChatGPT para acadêmico, então o ChatGPT sugerindo prompts funciona melhor com ele, né? Gerei esse daqui também. Remuneração incrível também, tá? Uns 10% a menos que o guia definitivo. E eu cheguei e criei uma assinatura de materiais, chamada Arsenal de Materiais Acadêmicos. No Acadêmico você tem acesso, mas quem quiser entrar no Arsenal pode entrar hoje. Todo mês tem material novo. Né? Tem quase R$ 1.900 em materiais lá, e todo mês vai ter material novo. É óbvio que eu reviso todas as versões finais, quando eu gero pela IA. A maioria ali não é gerado por IA, mas são todos orientados pelos meus slides, pelos meus materiais, pelas coisas que eu ensino. Então, eles têm muito mais singularidade, autoralidade e qualidade do que se eu fizesse da maneira socrática. Então, hoje a pessoa tem uma Netflix de materiais acadêmicos comigo. E você pode criar. Eu até falei para a galera do Academos, essa palestra eu não fiz no Academos na semana passada, não. Mas a gente estava num outro assunto e eu falei sobre isso, né? Assim, brincando, mas é brincadeira que, quem sabe, né? Pensa só, você ensina relacionamento, você ensina as pessoas a conquistarem as outras, né? Homem conquistar mulher, mulher conquistar homem, mulher conquistar mulher. Tá. Você ensina cidadão a conquistar outrem, ok? Então, você pode criar uma assinatura de materiais em que toda semana você libera uma técnica nova de conquista. Ou toda quinzena, ou todo mês, uma técnica nova de conquista. Você trabalha com espiritualidade, você pode fazer o mesmo com espiritualidade. Como que a pessoa pode desenvolver mais a sua espiritualidade, né? Sua relação com Deus. Eu estou dando exemplos assim diferentes, porque alguns aqui têm expertise acadêmica e outros aqui têm expertise acadêmica e de coisas que também expandem, né? Vão além do mundo acadêmico. E você pode criar assinaturas de conteúdo hoje usando a IA, revisando, trazendo seu toque, instruindo, tudo com qualidade e autoralidade. E você hoje tem um business de assinatura e um business de livraria na Amazon, um livro em que a Amazon vende os seus materiais acadêmicos. Ou seja, gente, olha isso. Esse daqui é o guia definitivo de projetos de pesquisa. 556 vendas. Isso é pago, tá? R$ 20.803,24. Líquido, porque tem o que a Eduz fica, né? A Eduz deve ter ficado aí com uns 4, 5 mil reais. E sabe o que é mais legal? Eu comecei a fazer isso com a galera do Academy, na nossa agência acadêmica. A Claudinha criou um planner acadêmico que é maravilhoso. Maravilhoso. A Claudinha, inclusive, vai falar com vocês daqui a pouco. Aí eu criei e a gente começou a vender juntos esse planner.
né? Podia ter tirado o print aqui para saber quanto que o Planner já gerou de remuneração, mas esqueci de falar isso, esse exemplo agora. Mas o Planner, excelente remuneração também. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, de que vocês podem fazer um negócio na Amazon, uma editora dentro da Amazon, vocês podem criar uma assinatura de materiais, vocês podem trabalhar na agência acadêmica. Olha, olha isso. E tudo isso sem aparecer, se você quiser. Então, agora você consegue lançar e-books mais rapidamente, gerar mais remuneração e alavancar sua produção. Lançar e-books mais rapidamente, gerar mais remuneração e alavancar sua produção. Hoje você tem a oportunidade de ganhar, inclusive, mais do que eu. Lembra, o meu nicho é ultra específico, acadêmico, de pessoas que às vezes são autoconfiantes, algumas são arrogantes, acham que estão prontas e que não precisam de ajuda para nada. Algumas são haters, que são contra compartilhamento de informação. Enfim, não preciso